aí, pessoal? Eu tô aqui hoje com o Matheus. A gente vai falar um pouquinho sobre o curso de matemática. Ei, Matheus! Oi, eu sou o Matheus. Eu sou nascido e criado na Unicamp em algum sentido. Fiz minha graduação na Unicamp, fiz meu mestrado na Unicamp e agora eu estou fazendo meu doutorado na Unicamp. E foi na Unicamp que eu conheci o Matheus, né? Sim, Então, durante o mestrado. Acho que foi até no curso de RN, não foi? foi sim, só que você tava fazendo graduação ainda, né? Tava, é porque a Unicamp é uma loucura, né? Tá, então, muito importante esse pedaço. Eu estava no meu primeiro semestre do mestrado, fazendo aula com o Matheus, que era da graduação, e os É, alunos da graduação estavam colocando a gente no chinelo. Isso já diz muito sobre o é. curso de matemática da Unicamp. Sim, E aí, por que você escolheu esse curso maravilhoso? então, exatamente. Quando eu estava no ensino médio, não é que eu não era bom em nada, assim, mas assim, eu só era bom em matemática. Sabe? Tipo, as outras matérias eu ia bem, blá blá blá. E a única coisa que eu sentia que eu sabia o que eu estava fazendo era a matemática, quando eu estava no ensino médio. Quando eu ia fazer uma questão de física, tinha duas fórmulas que falavam da mesma coisa, mas quando eu usava uma fórmula dava um resultado, quando eu usava outra fórmula dava. Com certeza, talvez eu estava fazendo errado, Alguma né? coisa ali não era pra Alguma ser. coisa estava errada. Mas na matemática, não. Sempre que eu tentava tentar fazer um exercício de duas maneiras diferentes, se eu fizesse tudo certinho, dava o mesmo resultado. Ah, isso é lindo. É, exatamente. Física eu nunca consegui ter isso. E aí a minha família queria muito que eu fosse engenheiro, meu pai queria que eu fosse engenheiro. Acho que todo mundo que vai Acho para que todo mundo que vai matemática pra tem essa matemática coisa, passa. né? O momento que eu consegui mudar a mente do meu pai foi um momento meio estranho, que eu falei para ele assim: "Pai, infelizmente, querendo ou não, um dia o senhor vai morrer, né? Ai, meu Infelizmente". Deus! Foi uma situação estranha. E assim, eu não quero fazer uma coisa que o senhor quer que eu faça. Eu queria fazer matemática, que é um negócio que eu quero fazer. E aí, depois dessa conversa estranha aí, Bem ele estranho. meio que. É, exatamente, ele meio que comprou a minha ideia, assim. Ele não bota, eu acho que ele não botava muita fé até eu começar a fazer o mestrado, ganhar uma bolsa no mestrado. Mas assim, agora eu vejo que ele já tem, que eu consegui até sair para fora aí do país um tempo, ele vê que tá mais ou menos num caminho que tem um futuro para dar. Mas assim, eu acho que faz sentido, né? Porque os nossos pais querem que a gente tenha uma vida da Sim. hora, né? E E ninguém bota assim, muita fé na matemática porque é, parece que o campo de trabalho é meio restrito, que o salário não vai ser bom, porque sim, não é valorizado pela sociedade. Então eu entendo a e assim, preocupação dos nossos pais quando eles sim, se com colocam nesse lugar. certeza. E, e também tem o esquema que você demora para ganhar dinheiro, assim, ganhar Uhum. dinheiro mesmo, né? É, depois de 10 anos, né? Assim, você Isso. parar para pensar, toda profissão é depois de 10 anos, né? E aí a condição implícita aí do meu pai é que se eu fosse fazer matemática, eu tinha que fazer em uma universidade muito boa, muito boa. E aí, pesquisando os rankings online, por algum motivo eu sempre tinha esse instinto que eu queria ir para a Unicamp, não sei por que as pessoas falavam da Unicamp como o panteão dos deuses. E aí eu queria ir para a Unicamp. Fiz o vestibular da Unicamp e passei, né? Parabéns, Matheus, né? Passei na Unicamp. E aí, quando eu tava. E assim, eu tinha uma ideia que o curso ia ser muito diferente. Muito diferente. Porque assim, na minha cabeça, Mais tudo um já estava iludido. prova. É, tudo já estava aprovado, eu só ia aprender umas fórmulas muito legais, sabe? Eu ia ficar aplicando. Pá, pá, aplicando, aplicando. E, e sei lá, eu não tinha ideia muito bem o que era pesquisa. Então eu sabia só que tinha esse problema em aberto dos meus primos. E eu achava meio que todos os professores ficavam Tentando pesquisando isso resolver aí. isso. É, exatamente. Antes de entrar na Unicamp, tinha aquelas aulas gravadas, né? E nossa, eu tava com muito sangue nos olhos para fazer. Aí eu fui ver as aulas online antes de começar o curso, porque assim, eu tava muito na pegada, muito. E inclusive o Ricardo, que é o Eu nosso não pai sei. aí, né? Ele tem as aulas gravadas dele do curso de geometria analítica. Uhum. E eu achava que assim, ele estudava aquilo. Essa era a parada dele, entendeu? Só que É um o pouco oposto. mais avançado, entendeu?
O curso da Unicamp, você entra pelo cursão, não tem um curso de matemática da Unicamp. Você entra no cursão, e aí você faz os 3 primeiros semestres, e depois você escolhe o curso que você vai fazer. Tem o curso de engenharia física, você tem o curso de matemática, é o melhor possível. Você tem o curso de física, aí tem uns outros que eu não sei direito. Aí no terceiro semestre eles pegam o seu coeficiente de rendimento lá, o seu SEC, que é mais ou menos uma média ponderada das notas. Você tem que entrar nesse range aí para você conseguir entrar em engenharia física. E aí eu queria, eu sempre quis, eu entrei querendo ir para matemática, aí eu fiz os 3 primeiros módulos lá, os 3 primeiros semestres, para depois ir para o curso. E assim, as pessoas sempre começam a acabar com o seu psicológico, né? Porque por exemplo, se você for para matemática, você tem que ver em algum sentido de bolsa, né? Você vai ter as bolsas de iniciação científica, aí depois você vai pegar uma bolsa de mestrado, e depois vai para a bolsa de doutorado. E o sonho da vida, né? O sonho da vida é você conseguir a gloriosa FAPESP, né? Exatamente. Que é a bolsa que paga melhor atualmente aqui. Inclusive, eu acho que é a bolsa que mais paga no Brasil, né? Eu acho que é. Exatamente. E para você conseguir isso, as pessoas já começam a acabar com o seu psicológico, né? Fala assim, não, se você bombar em uma matéria, acabou, acabou, acabou. Se E você assim, pegar média, esquece. exatamente, acabou, acabou. Você tem que ser o melhor, o melhor, É o um melhor. terror. É um terror. E assim, em algum sentido é bem verdade isso. Os caras são rigorosos nisso. Comecei a estudar aí, né? Comecei a conseguir um pouco melhor nas coisas e chegou o fatídico 4º semestre, né? Que é o primeiro semestre da matemática. E assim, Deixou de ser cursão, aí começou a matemática de fato. matemática, exatamente. E assim, e você vê que a sua vida acabou quando chegou o 4º semestre. Sua vida literalmente acabou. Porque no curso de matemática da Unicamp, meio que depois do 4º semestre, você começa a ter algumas matérias que são só da graduação, mas você pega 8 matérias que são em comum com o mestrado. E aí acaba... E assim, não é que essa matéria é facultativa. Sou um menino esperto, quero pegar matérias do mestrado. Não. Para você se formar, você tem que fazer as matérias do mestrado, esses 8 cursos do mestrado. E aí, o que é estranho é que você começa a ter aula com essas pessoas do mestrado, que assim, são pessoas que já viram uma coisa parecida na graduação, que já foi mais ou menos, já entende mais ou menos o que está acontecendo lá, já viu isso antes, e você lá, que nunca viu isso na sua vida, né? Mas enfim, no 4º semestre você tem o curso de análise 1, que é um curso que vai ser o primeiro curso que você vai ver que você é muito burro. Você tem o curso de álgebra linear 2. Aí você tem o Mat 4, que seria o cálculo 4. E você tem um outro curso que eu nem lembro também, mas é um curso que não é tão difícil até onde eu sei. Mas enfim, essas duas matérias aqui, elas, tipo, você tava em um grau de exigência assim e você vem pra cá, do nada. De maneira não suave. Não suave, exatamente. E aí você começa a entender o que você precisa para você ser um matemático, coisas que você precisa deixar de lado. Por exemplo, orgulho. Orgulho é uma coisa que você não pode ter em nenhum momento. Você tem que olhar para aquilo e falar, eu não estou entendendo. E se você não estiver entendendo aquele pedacinho, você não pode continuar. Você não vai entender nada depois. Exatamente, porque as coisas são castelo de cartas, né? Se você não saber um pedacinho, você não vai entender nada que vem para cima disso, vai tudo desmoronar e você vai ficar perdido. E aí, depois desse 4º semestre que sua vida começa a acabar, que é coisa assim, pelo menos para mim, para galera que eu conheço, é coisa assim, de você passar 3, 4 horas sentado em uma questão, pensando, você não consegue. E aí depois dessas 4 horas você descobre que o que você fez antes estava errado. Assim, é uma coisa, é tristíssimo. E aí, é bem recorrente. É bem recorrente, exatamente. É a nossa vida já. Uma hora você começa... assim, ou você vai desistir do curso, ou você vai aprender as coisas, né? E depois desse 4º ano aí, as coisas só começam a piorar, né? E chega no fatídico semestre que você tem topologia geral, EDO
e análise no RN, tudo junto, em um semestre só. E assim, para você ter uma noção do quanto que isso é pesado, a Joyce que entrou no mestrado, que já tinha visto isso antes, estava fazendo, acho que topologia e RN E só, né? RN só. É, E já exatamente. tava A gente tinha... bem pesado. Exatamente. Então, assim, você vai fazer matemática na Unicamp, você é forjado na tirania, né? Se você sobreviver, é muito bom, assim, porque você ganha um mestrado, assim, de graça. De Sim. graça. Porque tem um negócio que chama PIF, que é alguma coisa de aproveitamento. Ah, mas não tem A. Pô, tô falando a sigla errada, provavelmente. Tem um negócio de aproveitamento ali, tá? Ah, não, é Programa Integrado de Formação. Ah, Você ok. pode pegar as matérias do mestrado e quando você fizer no... Perdão, as matérias do mestrado que você fez na graduação, quando você chegar lá, você já aproveita tudo e ganha uma... Inclusive, quando eu entrei no mestrado, eu já tinha todas as matérias feitas, era só fazer a tese e as proficiências lá, né? Passando as qualificações. As qualificações, exatamente. E aí eu só peguei umas matérias de doutorado pra, sei lá, né? Tem que fazer alguma coisa. Não Vai pode ficar à ficar toa, né? parado, né? Mas assim, o curso da Unicamp, na minha visão, é um curso pesado, porque você faz junto com o mestrado e é isso. Mas assim, se você sobreviver, Você vai ter uma transcende. bagagem Excepcional. excepcional. Exatamente. E aí depois vem o mestrado, que você pôde Aham. ficar à toa e não ficou porque não quis. Não, mas é que eu não gosto dessa ideia de ficar parado, né? Não é bom mesmo não, parece que a nossa cabeça é tipo ir na academia, né? Você tá lá É, malhando e aí você para de ir, você sente a mesma dor da primeira vez que você pisou dentro da academia. exatamente. Nossa, ótima comparação, eu diria. Então a gente tem que estar sempre exercitando a nossa mente, senão depois parece que o negócio fica mais Uhum. complicado. Então não é legal mesmo ficar completamente à toa. Mas aí acho que vem a parte interessante, que você conseguiu fazer um intercâmbio Ah, sim, durante o exatamente. mestrado. Exatamente. O que que aconteceu? No primeiro e segundo semestre eu peguei umas matérias lá do doutorado e comecei a meio que fazer a pesquisa que foi feita. Aí eu pegava acho que uma matéria, duas matérias no máximo. Bom, se É for ver, hoje saudável. em dia é isso também, É né? A gente saudável pega fazer uma só duas. matéria, a gente pega uma matéria duas. No primeiro ano eu moralmente consegui pesquisar tudo que eu queria fazer para minha dissertação, né? É, e é isso. Aí, no segundo semestre do primeiro. E aí eu já estava conversando com o Ricardo que eu queria talvez tentar fazer uma coisa lá fora, né? Pela FAPESP, se me aceitassem, blá blá blá. Acabaram que me aceitaram. Mas eu sempre falava que eu queria tentar fazer alguma coisa lá fora, ter uma, uma experiência no exterior aí, ver como é que as coisas funcionam lá. E ele queria que eu fosse, em algum sentido, para Barcelona. Mas assim, eu não queria muito ir para Barcelona, porque assim, eu não falo espanhol, né? Tem esse Nem eu. negócio do brasileiro achar que fala espanhol, E né? não fala. É Exatamente. Mas eu portunhol muito ruim. sabia que eu não queria ir para lá. Eu queria fazer alguma coisa ou nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Porque lá eles falam inglês, eu podia tentar melhorar, blá blá blá. E aí o Ricardo, ele conseguiu essa bolsa aí da FAPESP para mim, a gente aplicou lá, foi aceito para ir pro Imperial College lá no Reino Unido. E aí a gente tava assim nessa ideia que eu ia no primeiro semestre do, de 2019. E assim, então na minha cabeça eu ia fazer esses 6 meses lá, aí ia voltar e escrever a tese. Era isso. Só que acabou que deu uns problemas lá e eu não consegui no primeiro semestre. Acabei a tese, a dissertação nesse tempo aí. E aí eu consegui ficar livre, totalmente livre, só faltava a defesa. Não tinha mais nada para fazer e aí eu fui com a cabeça fria lá para fora. Então, Matheus, obrigado por ter vindo aqui, falar da sua experiência, contar como que é o curso de matemática, contar que dá pra fazer intercâmbio durante o mestrado, acho que poucas pessoas sabem disso, porque o mestrado é super curto, né? 2 anos é muito pouco. Pô, eu agradeço aí o convite. Gosto de ficar falando dessas coisas aí, agradeço achar um canal para falar. Mas só uma coisa que eu acho que é importante ter um pouco em mente é que assim, as pessoas geralmente falam que eu sou exagerado. Então, né, é só isso. Não leve tão a sério o que eu falei, mas
entenda que tem verdades no que eu falo, sabe? É só isso. Então, tchauzinho. Então, tentar voltar assim. Coitado. E é um baque muito grande, né? Tentar voltar. É um baque muito grande, né? Pera, eu não sei, não lembro o que eu tava falando direito. E assim, é um baque muito grande. Não tô conseguindo.